Mas a defesa de Jair Bolsonaro prepara um novo recurso ao STF agora para tentar reverter a condenação do ex-presidente. Quem vai trazer os detalhes é a Janaína Camelo, direto de Brasília. Oi, Jana, muito vento por aí, né? Boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente como é que vai ser esse recurso, se a defesa já divulgou, quando que ela pretende fazer, protocolar esse recurso. Pois é, Márcio, sobre o vento, hoje aqui em Brasília está na expectativa de chuva, então já começou aquela ventania que de praxe acontece por aqui. Então, mas a gente segue aqui nas notícias, Márcia, e essa é a notícia aqui do Supremo, né, com relação a esse recurso da defesa de Jair Bolsonaro, porque é o seguinte, terminou ontem à noite o último prazo ali, o último dia para apresentar o chamado embargo de declaração, que é um tipo de recurso, né, que as defesas dos condenados ali no núcleo crucial poderiam apresentar isso até ontem, né, porque tem 5 dias depois da publicação do acórdão do julgamento para apresentar um segundo embargo de declaração, depois do julgamento que aconteceu no plenário virtual, que rejeitou o primeiro recurso, que também era o embargo de declaração. Mas a defesa de Jair Bolsonaro já era a expectativa que não apresentasse esse segundo embargo de declaração por estratégia, por um medo do ministro Alexandre de Moraes, o relator, já decidir, avaliando esse segundo recurso, se fosse apresentado, decidir que esse processo deve ser encerrado. Porque o que acontece? O embargo de declaração, ele serve apenas ali para esclarecer omissões e contradições no julgamento. E aí a defesa já apresentou esse tipo de recurso, que foi rejeitado, né? Os ministros ali da primeira turma entenderam que não houve omissão, não houve contradição. Então, a precedência, a jurisprudência média aqui no STF com relação a processos, a apresentação de embargo de declaração é de apenas avaliar apenas um tipo de embargo de declaração. Geralmente no segundo ali, os ministros já entendem que é um caso de uma estratégia ali da defesa de apenas protelar o processo, né, de não querer que esse processo seja encerrado o mais breve possível. Então a defesa de Jair Bolsonaro já tinha ali na mente que não apresentaria segundo embargo de declaração, com esse medo do ministro Alexandre de Moraes, e aí com a referendação da primeira turma entender que esse processo já deve ser encerrado, entendendo que esse segundo recurso seria apenas protelatório. E avalia ainda apresentar um segundo tipo de recurso, que é o embargo infringente, porque esse embargo infringente ele já tem um prazo maior para ser apresentado, que é de 15 dias depois da publicação do acordo do julgamento que rejeitou o primeiro recurso. Então, esses 15 dias, Márcia, termina no dia 3 de dezembro. O embargo infringentes, ele já é diferente do embargo de declaração, é um tipo de recurso que pode se mudar ali a sentença, caso ali tenha algumas regras para que esse embargo seja acolhido, seja analisado. Por exemplo, no caso da primeira turma, onde aconteceu o julgamento do núcleo crucial, são 5 ministros, né? E pela regra ali do STF, no caso do plenário, por exemplo, onde há 11 ministros, o embargo de infringentes, ele só pode ser acolhido para ser analisado se houver no mínimo 4 divergências, no caso do plenário de 11 ministros. É o que diz ali o regimento interno do STF. O regimento interno do STF não é específico com relação às turmas, tá? No caso da primeira turma, da segunda turma, que tem 5 ministros. Hoje, a primeira turma conta com 4 ministros, né? E ali, nesse caso, no julgamento do núcleo crucial, houve apenas uma divergência. Na época, tinha o ministro Luiz Fux ainda, então 5 ministros, mas tinha apenas uma divergência. Então, na lógica, esse tipo de embargo infringente não seria ali aceitável, né, para que ele seja analisado. Mas, em tese, a defesa de Jair Bolsonaro, que não apresentou o embargo de declaração, tem mais esse prazo ali de 15 dias no total, que acabaria no dia 3 de dezembro para apresentar esse tipo de recurso. Mas, Márcia, é importante dizer como, em tese, esse tipo de recurso não seria acolhido, não poderia ser aceitado, né? A tendência é que o STF rejeite também esse tipo de recurso. O que pode acontecer também? O ministro Alexandre de Moraes pode entender que, como ele não pode ser aceito, ele também pode ali dar um despacho para que esse processo contra Jair Bolsonaro e os outros condenados do núcleo crucial seja encerrado, já seja, o processo seja transitado em julgado, e, né, não quer dizer que o ministro vai esperar até o dia 3 de dezembro para analisar, esperar que a defesa apresente esse recurso e aí ele acolha e analise. Ele pode também dar um despacho antes mesmo, por entender que não cabe mais recursos. Enfim, Márcia, agora a expectativa sobre, né, quando a defesa de Jair Bolsonaro vai
vai apresentar esse recurso, qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Só é importante dizer que os demais réus, além de Bolsonaro e Alexandre Ramagem, os outros apresentaram ali o embargo de declaração, viu? Perfeito. Obrigada, Janaína Camelo.